Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Todos os dias lendo a Bíblia, entre 15 a 20 minutos, todos os dias lemos a Bíblia. Em um ano teremos lido toda a Palavra de Deus, nos alimentando o alimento mais precioso para as nossas almas, que é a Palavra de Deus. Então o Senhor já te convida, se você chegou aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, venha ler a Bíblia conosco, amém? Adquirir o hábito da leitura aos poucos, é uma bênção. É uma experiência transformadora, pode ter certeza, fortalecendo a sua fé, a sua caminhada, ouvindo Deus falar todos os dias ao teu coração. Amém? Clique na playlist, inicie seu propósito de leitura a partir do dia 1º e grandes serão as bênçãos do Senhor derramadas sobre a tua vida. Amém? Diariamente, começar o dia lendo a palavra, então no meio do dia, no final do dia, antes de dormir, fazer a leitura tem sido maravilhoso. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade do dia de hoje e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, te louvamos, te adoramos, te exaltamos, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e não há outro além de ti. Tu és o nosso Deus, ó Pai, que nos escolheu, que tem sido justo e fiel para conosco, nos abençoando, livrando de todo mal. Nós, por outro lado, Senhor, somos falhos, pecadores, nós não somos merecedores, ó Pai, mas mesmo assim a tua graça nos alcança todos os dias. Pai, estamos aqui mais uma vez para ler a tua palavra, para aprender mais de ti, para, Senhor, ouvir a tua voz, Espírito Santo, falar aos nossos corações, porque nós precisamos, reconhecemos que somos fracos, falhos e que somos dependentes do Senhor. Faz cair por terra, ó Pai, qualquer bloqueio que venha se levantar contra as nossas vidas, contra o nosso propósito, que nós cada vez mais venhamos nos animar, nos fortalecer, ó Pai, para estarmos aqui diariamente, porque é uma maravilha estar na tua presença e aprender de ti. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, tu és maravilhoso e fiel. Fala conosco mais uma vez no dia de hoje, assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 15, iniciando assim o dia 158. 1 Reis, capítulo 15, o reinado de Abias de Judá. Todos encontraram? Começa da seguinte forma. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Macá e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor seu Deus, como seu bisavô Davi tinha sido. Mas por causa de Davi, o Senhor seu Deus deu a Abias um filho para governar em Jerusalém depois dele e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias o Heteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra um contra o outro durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Dando continuidade, versículo 9, o reinado de Asa de Judá. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá e governou 41 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Macá e era filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito o seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe Macá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Azerá. Asa derrubou este poste e o queimou no vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso,
o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que haviam ficado no templo e no palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e entregassem ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dan e Abel-Bet-Macá, a região que fica perto do lago da Galileia, e todo o território de Naftali. Quando o rei de Baasa soube o que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tirza. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que ficava no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, os seus atos de coragem e as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no lugar dele. O reinado de Nadab de Israel. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei 2 anos. Como havia feito seu pai antes dele, Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, filho de Aías, da tribo de Isacar, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos filisteus, em Gibeton, a cidade que Nadab e o seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no 3º ano do governo do rei Asa em Judá. E assim, Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão. E de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías de Siló, toda a família de Jeroboão foi morta, não escapou ninguém. E isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas que Nadab fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. O reinado de Baasa de Israel. No 3º ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filho de Aías, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tirza. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Glória a Deus. Dando continuidade, 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16, dando continuidade. Começa da seguinte forma. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Anani. Ele deu esta mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados dele me fizeram ficar irado, e por isso vou acabar com você e com a sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e aquelas que morrerem nos campos serão comidas pelos urubus. Todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e o seu filho Elá ficou como rei no lugar dele. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família por causa dos pecados que Baasa havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado não somente por causa do mal que praticou, como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. O reinado de Elá de Israel. No ano 26 do reinado de Asa em Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais que comandava a metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Asa,
que era o administrador do palácio. Zinri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Assim que Zinri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa, todos seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim Zinri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa. Por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse, Baasa e o seu filho Elá haviam feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Zinri de Israel. No ano 27 do reinado de Asa em Judá, Zinri foi rei de todo o povo de Israel em Tisa durante 7 anos. Os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Zinri havia feito uma conspiração contra o rei e que o havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia ali, no acampamento, eles escolheram Onri, o comandante do exército, como rei de Israel. Onri e todos seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tisa. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zinri desagradou ao Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zinri fez e também a sua conspiração estão escritas na história dos reis de Israel. Dando continuidade, o reinado de Onri de Israel. O povo de Israel estava dividido em 2 partidos. A metade deles queria fazer de Tibni, filho de Ginate, o seu rei, e outros estavam do lado de Onri. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tibni morreu e Onri se tornou rei. No ano 31 do reinado de Asa de Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos, ele governou em Tisa. Então, comprou o monte de Samaria de um homem chamado Semer por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares no monte, construiu ali uma cidade e a chamou de Samaria por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Onri pecou contra o Senhor Deus, mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Onri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. O reinado de Acabe de Israel. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Azerá e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó e, como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segube, o filho mais novo, quando colocou os portões. Glória a Deus. Leitura em 1 Reis concluída por hoje. Agora vamos finalizar nossa leitura no livro de Salmos, ainda no livro de Salmos, capítulo 119. Vamos dar continuidade nesse capítulo a partir do versículo 89. Na leitura passada lemos até o versículo 88, hoje leremos a partir do versículo 89. Salmos capítulo 119, todos encontraram? O versículo 89 começa da seguinte forma: Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações.
Tu colocaste a terra no seu lugar e ela fica firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Se a tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. Livra-me dos meus inimigos, pois sou teu e tenho procurado obedecer aos teus mandamentos. Os maus estão esperando a hora de me matarem, mas eu meditarei nas tuas leis. Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos porque obedeço aos teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria e assim detesto todos os caminhos da mentira. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo como prometeste. Ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não esqueço a tua lei. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci aos teus mandamentos. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Não suporto as pessoas falsas, mas amo a tua lei. Tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Eu ponho a minha esperança na tua promessa. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, e eu obedecerei aos mandamentos do meu Deus. Dá-me forças como prometeste, e eu continuarei vivo. Não permitas que eu fique desiludido com a minha esperança. Dá-me apoio e estarei em segurança, e sempre darei atenção às tuas ordens. Tu rejeitas todos que desobedecem às tuas leis, pois os seus planos enganosos não valem nada. Tu tratas todos os maus como lixo, e por isso eu amo os teus ensinamentos. Eu tremo diante de ti e tenho medo dos teus julgamentos. Tenho feito o que é certo e bom. Não me entregues nas mãos dos meus inimigos. Promete que ajudarás a mim, este teu servo. Não deixes que os orgulhosos me façam sofrer. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando que me salves e assim cumpras a tua promessa. Trata este teu servo de acordo com o teu amor e ensina-me os teus mandamentos. Sou teu servo, por isso, dá-me sabedoria para que eu possa conhecer os teus ensinamentos. Ó Senhor, já é tempo de agires, pois a tua lei está sendo desobedecida. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por isso, sigo os teus ensinamentos e detesto todos os caminhos da mentira. Glória a Deus. Leitura maravilhosa, mais um dia concluído para a honra e glória do nosso Deus. Agora vamos orar ao Senhor agradecendo por este momento único. Oremos ao Senhor, soberano Deus, eterno Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma vez se fazeres presente no nosso meio. Obrigado, ó Pai, por falar aos nossos corações. Obrigado por nos ensinar. Obrigado, ó Senhor, por nos lembrar o como nós devemos agir, Pai, em obediência, em temor. Ó Senhor, porque o Senhor tem sido justo, fiel e maravilhoso para as nossas vidas, mesmo sem merecermos, ó Pai. Então perdoa nossos pecados e nos ajuda a caminhar segundo a Tua palavra, ó Pai. Abre nosso coração, abre nossa mente para o entendimento, nos dá um coração puro, fiel e verdadeiro, ó Senhor. Oramos e te agradecemos por tudo, ó Pai. Tu és maravilhoso. Amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe sua vida poderosamente. Amém. Mais um dia concluído para a honra e glória do nosso Deus, fortalecendo a nossa fé. Como é bom estar na presença do nosso Deus. Deus abençoe sua vida e até amanhã. Até o próximo vídeo.